Esse cara encontrou a mulher dos seus sonhos, mas ela tem um segredo muito grande e hoje vamos descobrir, porque esse é o episódio Tentáculos da série Into the Dark. Então vamos recapitular. Uma mulher está desesperada em casa, sentindo que estava sendo perseguida por alguém e tenta de tudo para se proteger com qualquer objeto, mas o que estava atrás dela entra na casa, então acho que ela não vai ficar para contar a história. Mas depois disso tudo, ela vai até o deserto e começa a cavar uma cova para guardar todo o seu dinheiro. Então, ou ela trabalhou muito, ou ela trabalhou muitos outros. Seu nome é Tara, uma jovem que estava em busca de uma casa para morar. Então ela sempre entrava nas casas que estava tendo visitação e diz que queria um lugar simples para morar. Mas por causa da sua aparência hipster, as pessoas sempre a julgavam. Mas ela é mais esperta do que parece, pois espera todos saírem do horário da visita e consegue um lugar para morar. E quem falar que ela é burra, com certeza, não é vivido nas sacanagens. Tara acorda no dia seguinte e percebe que passou a noite toda sem fazer nada, e já estava na hora da próxima visitação, então ela sai da casa o mais rápido possível. E do lado de fora, ela começa a ficar paranoica, pois com certeza estava fugindo de algo, e para ela todos pareciam suspeitos. Então, para procurar a próxima casa para dormir, ela vai até uma demonstração de uma casa pequena e tentaria a mesma estratégia. Ela percebe um casal conversando na escada e o cara diz que não queria continuar naquela vida de tirar fotos de casas, pois sabia que sua vida tinha um sentido a mais. E galera, sabemos que quando no filme a pessoa fala que sente que tem algo a mais, quer dizer que no final sempre dá uma falecida de leve, e em nenhum momento ele para de beber. Então, como a barra parecia limpa, Tara vai até o quarto principal e se prepara para deitar, mas Sam aparece na hora e pergunta o que ela estava fazendo ali, pois o horário de visitação acabou e como ela não sabe o que dizer, ela diz que perdeu a hora e começa a elogiar as fotos no cartaz da casa. E sabemos que quando uma mulher bajula um homem, elas conseguem tudo. Tara diz que estava à procura de uma casa simples para morar, estava com muito dinheiro e até aí parecia tudo normal, mas ela começa a dizer que ele tinha muito talento e que precisava de alguma coisa para beber, e como Sam vivia bebendo, ele achou a companhia perfeita, e os dois começam a beber na loucuragem, mas ele já estava com outras intenções, e os dois começam a se pegar, e ela diz que gostava de coisas diferentes, então na hora da brincadeira, ele já cai de boca na boca muda. E galera, com todo respeito, mas ele a conheceu agora, pra isso dar ruim e sair com a boca cheia de pipoca é 2 palitos. Eles brincam a noite toda, e de manhã Tara diz que precisava de uma casa mais simples e sabia fazer reformas. Isso era perfeito pra ele, pois ele tinha uma casa que quase não morava e precisava de uma reforma pra vender. Então os dois fazem um trato dela consertar a casa, enquanto que mora com aluguel reduzido. E se fosse no Brasil, seria igual trabalhar na diária. Olhando a casa, era muito boa e estava cheio de móveis, então era perfeita para ela, mas havia algumas fotos da família e Sam começa a ficar incomodado, pois era a casa dos seus pais e traziam muitas lembranças pesadas e Sam sai triste. Tara começa a fazer as mudanças, pois isso valorizaria bastante a casa, mas ela começa a escutar um som estranho e pega um estilete para se proteger, mas era apenas Sam que trouxe algumas cortinas que ficariam legais. E aqui começa a grande treta, pois Tara diz que fez uma surpresa para ele e no quarto antigo dele havia uma máquina de revelar fotos e estava quase nova. Sam fica muito surpreso, pois aquilo era muito caro e era o que faltava para ele começar a fazer alguns trabalhos mais profissionais, e os dois saem para dar uma volta e Sam começa a ficar apaixonado, pois ela era muito perfeita, mas em um certo momento ela fica assustada com o velho olhando para ela e Sam vai falar com ele e pede para tirar uma foto, pois gostava de tirar fotos do dia a dia e esse é seu maior talento, e com certeza Tara estava metida em algo muito errado. Voltando para casa, Sam pede para tirar fotos diferenciadas e Tara fica sem graça, pois ela possuía uma cicatriz enorme na barriga, mas ele diz que era muito bonita e fazia parte dela, e dali vocês sabem o que acontece, e foi tão intenso que no dia seguinte ela fica olhando pro nada pensando na vida, e Sam olha a casa e percebe que os móveis sumiram, pois ela aproveitou que ele dormiu para continuar fazendo a reforma. Sam olha o
quarto dos seus pais e tudo sumiu. Então ele fica nervoso e quer sair para beber, pois não quer pensar naquilo. E Tara não entende o que estava acontecendo e ele diz que o pai foi comprar cigarro quando era pequeno e sua mãe o criou. O problema é que há um ano ela deu uma falecida e depois ele também se foi. Então só sobrou aquela casa como uma péssima lembrança. E Tara diz que ele não precisa se livrar do lugar para esquecer, mas ela diz que poderiam reformar e transformar em boas lembranças. E é nesse momento que vemos o golpe, pois a cada dia os dois estão mais próximos e claramente ele não conhece união estável. Os dois vão passando e eles estão cada vez mais próximos, e transformam o antigo quarto dele em uma sala escura para revelar as fotos, e Sam começa a sentir algo no seu ouvido e sai um pouco de melado. E como tudo sempre pode piorar, o telefone toca, mas ela desliga assustada, e ele fica com raiva pois ela não quer contar quem era. Tara quer abrir o jogo, e diz que precisou sair da sua cidade natal, pois namorou com um cara que começou a ficar paranoico quando eles terminaram, então estava tentando fugir dele há alguns anos, mas ele sempre a encontrava, e Sam diz que ela não precisava mais se preocupar, pois cuidaria dela. E é assim que são feitas as reportagens do Cidade Alerta. Quando ele sai de casa, Tara pega o celular escondido e liga pro ex, mandando ele não a perseguir, e nisso vemos que seus segredos são mais profundos do que parece. Mas com certeza não é só isso que você imagina. E à noite Esther aparece na casa para trazer alguns equipamentos e percebe que a casa estava muito diferente. E Sam diz que não poderia fazer o escritório ali, pois construiu uma sala escura, e Esther fica com raiva pois eles trabalhavam há 10 anos juntos, e agora está querendo tocar a vida sozinho. E esse é o famoso caso de friendzone ao contrário, pois claramente ela gosta dele. De madrugada, Tara começa a escutar um som estranho pela casa, mas não havia ninguém na porta. Sam pergunta o que estava acontecendo, e sempre que ela começava a ter esses surtos, para se acalmar, ela queria dar uma brincada nervosa. Então pede para ele brincar como se precisasse daquilo, e a brincadeira rola solta. Mas de madrugada, uma linguiça entra no ouvido dele. Que porra é essa, marreco? E galera, agora a situação ficou meio esquisita, pois ele acorda de bom humor e a chama para fazer um piquenique, pois o dia seria especial. E quando chega no local, ele diz que queria viver o resto da vida com ela e pede em casamento. Então acho que ela fez algo diferente na madrugada. Suspeito. Tudo deveria dar certo, mas ele começa a ter uma dor muito grande no ouvido, e quando chega no médico, ele diz que não tinha nada de errado com ele e pediria um exame de sangue. E ele trabalha no SUS, pois passa um paracetamol e fala que isso pode ser estresse. Tara quer fazer uma surpresa e vai até um estúdio da cidade e fala para olharem aquelas fotos que Sam fez. E do outro lado da cidade, Esther diz que ele estava sendo muito precipitado em querer se casar com ela, sendo que só se conheciam há 4 meses. E os dois começam a brigar, mas ele recebe uma ligação do estúdio, pois queriam ver suas fotos. E quando chega em casa para contar a novidade, Tara está no banheiro e diz que logo sairia. O problema é que ela começa a demorar muito e ele fica preocupado e quebra a porta. Mas a banheira estava cheia de água escura e ele fica desesperado, mas Tara aparece e diz que era coisa da cabeça dele. E para o acalmar, ela oferece de fazer o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. Mas quando ele olha, vê um cara parecido com ele e desmaia. E nesse momento, eu provavelmente teria um infarto. Quando ele acorda, ela está desesperada, pois alguém invadiu a casa. E ele pega uma cortina de banheiro para se proteger, mas quando sai não havia ninguém. Mas deixaram a casa toda destruída, e Sam encontra uma foto deles juntos, e seu verdadeiro nome era Lina. E ao invés de questionar por que mudou o nome, ele diz que a protegeria com sua vida. Gado demais! No dia seguinte, ele se encontra com Esther para fazer algumas fotos, e ela diz que tinha algo suspeito e mais uma vez os dois brigam. E de longe, ele vê o ex da Tara e ele deixa um bilhete para se encontrarem de noite. Então, quando ele sai, Tara olha o diário dele, pois ele precisava voltar no médico para saber como estão os exames, e claramente ela estava tramando algo. Sam chega no local e Grant, o ex da Tara, aparece e não estava muito bem. Parecia que estava paranoico e ele começa a contar que ele deveria meter o pé antes que tudo desse ruim,
pois eles namoraram, mas ela tirou todo o seu dinheiro e sua casa. E ela vivia com uma amiga chamada Alice, então precisava tomar cuidado, mas Sam não acredita, então ele entrega algumas fotos. Chegando em casa, ela começa a perguntar onde ele estava, mas no momento que ele diz que conversou com Grant, ela entra na defensiva e se faz de coitada. E ele pergunta sobre o golpe que deu, mas ela diz que nunca mais fez isso com ninguém. Mas ele mostra as fotos, o problema é que ele começa a ter muita dor de cabeça e sai de casa pois precisava pensar. E no dia seguinte, ele vai até o médico e o doutor não sabe o que estava acontecendo, pois não havia nenhuma doença no seu corpo, mas estava perdendo imunidade de uma maneira muito esquisita. E ele levanta e diz que não precisava fazer nada, que estava tudo certo, pois na verdade aquele não era o Sam, mas sim Tara que estava fingindo ser ele. E chegando em casa, ela liga pro Grant e diz que precisava conversar. Ele chega na casa e ela diz que eles precisavam resolver o passado e teria que ser da melhor forma. E o manda ir no banheiro para brincar, e nesse tempo Sam vai conversar com Esther e diz que as coisas estavam esquisitas e precisava de um lugar para dormir até tudo se acalmar, sendo que ele tinha uma casa. Quando ele volta, Terry está no chão falando que estava com saudades e não queria o perder, mas ele entra no banheiro e vê o boneco do Grant e vê que ela fez besteira, e diz que chamaria a polícia e simplesmente ela muda de posição e para de chorar. E fala que se ele fizer isso, os dois seriam presos e Sam começa a sentir a dor na cabeça e Tara o leva até um lugar longe para jogar o corpo. E ele fica desesperado pois não imagina que ela fosse capaz disso. Ele volta à consciência e estava em casa como se nada tivesse acontecido, mas agora ele sabia que tinha algo muito errado e diz que daria uma volta para pensar. E descobre outra pessoa que namorou com Tara e, para piorar, seu corpo estava começando a apodrecer como se ele estivesse com baixa imunidade. Ele encontra um bar e encontra um ex dela, e quando ele fala o nome da Lina, ele fica assustado e diz que namorou com ela e tudo estava perfeito até que começou a ficar muito doente, e ninguém conseguia identificar o problema, e por causa disso ele perdeu uma mão, e ela simplesmente terminou com ele e foi embora com a amiga Alice. Mas depois que ela foi embora, ele simplesmente melhorou. Ele dá um endereço de onde as duas moravam e ao mesmo tempo Terry está em casa mexendo nas roupas dele, pois estava tramando o próximo plano. E Sam vai na antiga casa dela, que estava abandonada, e encontra o corpo da Tara, então agora ele não sabe o que estava acontecendo. Esther está em casa e Sam bate na porta querendo conversar, e os dois começam a se pegar pois ela sempre gostou dele, e o verdadeiro Sam chega em casa desesperado e faz suas malas para ir embora, mas ela aparece e diz que precisaria contar a verdade e começa a tirar a roupa e aquela cicatriz na barriga começa a se abrir e sai um tentáculo bizarro que o ataca, mas por pouco ele consegue dar uma mordida na linguiça e consegue se soltar. Ele ameaça de se machucar para ela não conseguir o absorver, pois ela precisava do corpo. Sam está muito machucado e sai correndo para casa da Esther, mas ela não consegue entender nada, pois ele acabou de sair dali depois da brincadeira, e ele se esconde no banheiro, mas batem na porta, e aparece outro Sam, e ela já não sabe o que estava acontecendo e leva 37 facadas de leve, então tudo estava fora de controle. O verdadeiro Sam foge pela janela, mas estava muito machucado, e acaba sendo pego no meio do caminho, e Tara o leva para o meio do deserto, e ele tenta lutar, mas já estava muito fraco, e dá uma falecida de leve. Mas se passa alguns dias e vemos Sam vivo, e suas fotos começam a ficar famosas, pois sua carreira estava deslanchando, e um homem aparece e diz que eles tinham algo em comum, e ele possuía a mesma cicatriz na barriga, e eles marcam de encontrar outros iguais a eles, então o mundo estava ferrado. E esse foi o episódio Tentáculos da série Into the Dark. E se achou muita loucuragem essas mulheres com linguiça, deixa a curtida e se inscreve que vou te ensinar a não cair nesse golpe. Agora vou nessa, obrigado a todos os senhores e senhoras. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.